programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje estamos com um convidado, artista visual, Antônio Júnior. Bem-vindo ao programa, Antônio. Muito obrigado, Lígia, pelo convite. O Antônio, ele é formado, né, ele é bacharelado em artes visuais pela UFSM. E antes de nós conversarmos sobre a construção da tua carreira, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre as memórias visuais que tu tem na infância e na adolescência, que poderiam te dar pistas, né, se tu já pintava quando criança. O que tu lembra dessa relação? Onde tu nasceu, em primeiro lugar? Então, eu sou paranaense, eu nasci em Vera Cruz do Oeste, o nome da cidade, mas eu vivi em Céu Azul, que é uma cidade vizinha. Que nome lindo! O nome da cidade... Céu Azul? Céu Azul. Então, durante todo esse tempo, desde pequeno, eu sempre tive uma afinidade por arte, Eu lembro, assim, algumas memórias de quando pequeno, eu fui criado somente pelo meu pai, eu e minha irmã. Sempre, todo ano letivo, ele falava bem assim, vocês têm direito de escolher um material escolar ao gosto de vocês. Os outros eu compro aquele que for mais acessível, né? Sim. Então eu sempre escolhi a caixa de lápis de cor, que era esse o que eu escolhia. Então eu lembro sempre fazendo desenhos, pintando, desde criança, e sempre os concursos que tinham na escola, no colégio, eu sempre participava. E nos 2 colégios que eu estudei, eu participei e fui premiado e pude realizar uma pintura minha no muro dos 2 colégios que eu estudei. Que legal, que idade tu tinha? Isso daí uns 12 a 14 anos. Que bacana, já foi premiado aos 12 anos. Então, para mim, a minha infância sempre foi buscando ter esse contato mais próximo com arte. E eu também frequentei um tempo uma associação de crianças e adolescentes de Céu Azul, onde num turno tu frequentava a escola e no outro tu frequentava esse local onde desenvolvia alguma atividade profissional. Então lá eu participava de cozinha experimental, que era fazendo salgados, essas coisas uma coisa que é o meu hobby que eu gosto é a cozinha. A pintura é minha profissão. Legal, eu também gosto. Então, quando eu tinha uns 14 anos, eu lembro que à noite eles davam um curso para os pais nesse lugar. Então, aí eu fui e eu fiquei prestando atenção que tinha um lugar uma oficina que eles ensinavam os pais a fazer pintura. E eu cheguei lá e falei com a professora que eu tinha interesse em fazer a pintura, só que ali era só para os pais. Aí eu me informei para fazer esse curso com ela fora daquele ambiente. Então, ali eu tive apoio do meu pai e comecei a fazer um curso de pintura breve. Em tela? Em a tela. óleo? Não, era acrílico quando eu comecei. Aí fiz esse curso, aí parei porque não tinha condições financeiras, porque sempre o material artístico ele tem um valor elevado. Isso tu tinha quantos anos? Isso eu tinha 14. 14 já. Isso. Então, durante esse tempo eu fui isso algumas pinturas e... Foi investindo então, né? E tu trabalhava também? Sim, daí eu trabalhei em outros setores, acabei estudando meio ambiente, mas eu sempre tive um desejo de fazer faculdade de artes. Então eu tentei um vestibular aqui, acabei não tendo aprovação, e na outra tentativa eu consegui. Então meu pai, eu quase nem comentava, até que eu cheguei um dia e falei bem assim, estou indo para o Rio Grande do Sul numa chamada oral,
E o pai, Legal. e ele disse assim, nossa, mas pra que tão longe? Daí eu falei, não, eu vou. E vim, eu era o 12º. Na verdade, ele não sabia que tu estava prestando vestibular. Não, tu só Não. contou quando tu tinha passado. Isso. Aham, entendi. Aí eu era o 12º a ser chamado e só haviam 4 vagas. E eu vim, eu ainda fui o primeiro a ser chamado. Olha. E consegui a vaga. Então, pra mim, foi uma mudança radical Legal. de vir pra cá. Até porque o conhecimento que eu tinha não era específico dos artistas, das linguagens. Era um conhecimento de arte assim mais superficial. Ah, sim, aí tu aprofundou aqui, né? Aprofundou a técnica em várias técnicas, naquilo que tu gostava, que bacana, Isso. deve ter sido muito prazeroso. Eu tenho uma curiosidade, eu não conheço Céu Azul, mas fiquei super curiosa. Em relação à paisagem de Santa Maria, que tem as montanhas e o frio, e Céu Azul, assim, o Céu Azul, Vera Cruz eu conheço pouco, porque eu tá, praticamente só nasci lá. Tá. E Céu Azul, tem alguma relação? Como é que é a paisagem? Ela foi colonizada por gaúchos, essa cidade. Ela tem aproximadamente 60 anos, ela é bem novinha. Ah, é? E ela faz divisa com o Parque Nacional do Iguaçu. Então, assim, na história da cidade também eles fazem menção do céu azul, do momento de quando estava ocorrendo essa colonização daquele espaço. Então, para mim, é uma cidade assim, onde eu vivi 24 anos e devo muito às pessoas que lá me apoiaram, porque eu também dei aulas de pintura futuramente naquela escola onde eu fui aprender. E também, quando eu fui fazer esse curso de pintura com essa professora lá, a prefeitura ela acabou comprando um pouco de tintas para mim e me dando para que eu pudesse realizar esse curso. Então, é uma cidade assim que eu tive um apoio para construir minha carreira. Bom, o céu de Céu Azul deve ser lindo, porque para terem dado o nome da cidade de Céu Azul, minha nossa. Sim. Me fala um pouco, então, quando tu entra na universidade, o que tu aprendeu ali, as técnicas? Tu ficou muito maravilhado com o que tu estava aprendendo? Como é que foi os temas, os simbólicos? Como é que foi esse processo com os professores? Quando eu cheguei, eu tinha uma visão, porque eu não conhecia direito o curso. Então, conforme eu fui estudando, aprendendo, tive excelentes professores ali na universidade, eu frequentei o ateliê de pintura 1336, com o Alfonso Benetti. Sim. Então, eu tive um conhecimento muito específico na área de pintura, onde nós tínhamos momentos de ciclo de cinema, debates sobre textos. Ai, que bacana. E um período assim de café da manhã pontual às 10 da manhã e às 4 da tarde para debater sobre arte. Então era uma convivência sobre arte, sobre pintura que ajudou muito na minha construção da minha carreira. Sim. Então até que um dado momento surgiu um edital da universidade para que eu pudesse ter uma experiência acadêmica fora do Brasil. Então, olha, eu acabei me candidatando para estudar pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Então, foi aonde eu tive um complemento ainda sobre os estudos sobre pintura. Tu encontrou coisas diferentes lá, em termos técnicos e em termos também de expressão? Encontrei. Somou pra ti? Porque quando eu fui lá, eu cheguei, eu tive uma ideia assim que era tudo, ainda estava muito no modernismo. E quando eu cheguei lá, já estavam muito avançados nas pesquisas em pintura, já trabalhavam com diversos materiais inseridos sobre o suporte da tela e também configurando aquilo como pintura. Então a pesquisa de outros materiais, inserindo outros elementos. Cita um pouco de outros materiais na tela. O que, por exemplo? Metal, papel, tinha uma lá que ela fazia uma pesquisa que ela misturava tintas com a terra e ela fazia a pintura com a terra e as tintas.
Só que eram realistas. Sim. E outra que ela fazia a pintura em couro de porco e ela acabava colocando dentro de vidros de formol e eram... E transformava, né? Dava um efeito, é isso? Sim, e aquilo era pintura. Então, foi aonde eu também passei a experimentar outros materiais na minha pesquisa. Então, isso foi interessante. E tu aplica alguma dessas técnicas? Eu trabalhei uma série. Eu trabalhei uma série que era memórias, que a minha pesquisa que eu trabalhei em pintura na graduação era sobre inserir elementos plásticos na pintura da fotografia. Só que a partir de fotografias preto e branco e fotografias de monóculo. Eu peguei todas as fotografias de monóculo dos meus avós e as preto e branco da minha família e passei a desenhar e trabalhar cores e deixar essa pintura mais expressiva sem aquele cunho realista. Então foi com isso que eu acabei trabalhando. Sim. E tu falou que os teus avós são do Nordeste, foi o teu pai que veio para o Sul, então? Foi assim, ó, os meus avós, eles têm eu tenho 6 tios. Então, um tio ele acabou nascendo no Nordeste. E assim eles vieram para o Paraná tentar a vida. Então, todos os outros filhos nasceram no Paraná. Ah, tá. Entendi. E teus daí avós eram de lá e vieram pra cá. Isso mesmo. Que bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Antônio, e voltamos logo para continuar conversando com o artista visual Antônio Júnior e conhecer mais sobre a obra dele e as expressões artísticas. Esperamos vocês. Olhem que lindo esse abajur. Eu adoro ele. Ele tem a base de vidro e eu vou pintar a cúpula agora e depois eu vou pintar a base. Então, para a cúpula, como ela é roxa, eu escolhi o branco para pintar. Eu uso tinta esmalte sintética ou acrílico acrílico à base de água também pode, tá? Ou tinta vinílica. A tinta vinílica ela não penetra no tecido e a tinta esmalte sim, ou acrílica. Então eu começo, essa música que tá tocando é uma música que eu aprecio muito, uma música on art, e eu então selecionei ela e usei o branco porque poderia usar o amarelo também, né? Eu acho que o preto ele não vai se destacar no roxo, tem isso, conforme a quantidade de tinta que a gente coloca também, ele penetra no tecido. Então eu posso ainda usar mais tinta nessa parte. E eu acho que eu só não usei assim amarelo ou, por exemplo, azul turquesa, que poderia, ou um verde claro, né, que poderia destacar com o roxo, porque depende do ambiente onde a gente vai colocar a peça. Então o branco, ele ajuda nesse sentido. Preencher aquela parte que estava um pouco vazia. Para mim ele está satisfatório, eu posso analisar um pouco mais, depois outra hora e pintar mais um pouco. Depois que secar, a gente coloca no abajur e eu pinto a base também. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando então com o artista visual Antônio Júnior. Antônio, conta para nós assim sobre as tuas obras, os temas que tu usa, as pesquisas que tu faz alguma pesquisa para chegar no resultado, as técnicas que tu usa e as tuas inspirações que te movem para criar as séries, né, como tu fala. Sim. Eu trabalhei essa série das fotografias familiares. Então eu comecei a trabalhar com elas e quando eu fui esse período em Portugal,
eu acabei estabelecendo uma relação que tudo aquilo que eu via, eu considerava aquilo de certa maneira familiar com o que eu fazia. Então eu acabei inserindo elementos dessas figuras humanas que eu trabalhava aqui sobre o suporte da lona portuguesa. Então eu aprendi lá com eles a preparação de um tecido diferente, estampado azulejo português, e preparei aquele tecido para ele ficar que nem a lona onde é realizada a pintura em tela. Então eu acabei fazendo essa sobreposição de memórias, das memórias minhas, mas com aquelas memórias que de certo modo estavam cruzando com essa experiência cultural que eu tive naquele local. Então, Isso foi uma série de que época? Ela foi de 2012 a 2015. Aí quando eu fui para lá em 2016 e 2017, daí eu já trabalhei pra Portugal? Daí eu já trabalhei já nessa sobreposição. Tá. E esse tempo que eu sempre estudei artes visuais aqui, então a gente sempre foi olhando tudo muito sobre livros, os artistas, movimentos, mas eu sempre tive um apreço pelo impressionismo. Então esse momento que eu fui estudar fora, daí eu passei a visitar os museus em Paris, na Espanha, Portugal, e visualizar essas obras que eram só em slides, em livros, pessoalmente. Então isso acaba mudando o teu modo de olhar, de pensar sobre arte. Então, o movimento impressionista, quando eu fui no d'Orsay, em Paris, foi o que mais mexeu comigo, assim, que é algo assim que eu acabo buscando trazer para o meu trabalho alguns elementos, pincelada, até trabalhar com as cores. Chegou a visitar os jardins de Monet? Não. Não. São belíssimos, mas Monet também sempre tem uma obra com uma iluminação, né, muito linda. Fantástica. Né, fantástica, que dá para fazer um estudo bem bonito. E hoje, assim, tu tá seguindo algum tema, tá preparando alguma coisa? Por exemplo, na quarentena tu produziu essa linha que, não sei se é uma série que tu tá fazendo, é isso? É uma série. Desde quando começou o período de isolamento, eu comecei a realizar pintura somente com 5 cores e com um único pincel. Aí isso aqui eu preparei um suporte, um papel mais grosso, e acabei fazendo várias misturas. Isso aqui é um ambiente de dentro do meu quarto. E comecei a trabalhar a mistura de cores e somente com um único pincel. Esse tipo de proposta acaba até para te fazer pesquisa de cores, ver os contrastes. E por que tu escolheu um único pincel? Por que te deu essa vontade, tu sabe? Porque eu não queria ficar muito tempo alisando, arrumando a pintura. Eu queria que ela fosse um pouco mais gestual. Tá. Então, e tu lavava o pincel? Sim. Toda vez que tu queria mudar de cor, tu lavava o pincel, senão fica muito escuro depois. Sim. Né? Interessante. Então, que tamanho que era esse pincel? Largo? Era um número 6. Número 6. E aí com um único pincel chato, eu acho. Sim, é aquele de... retinho. E com um único pincel, tu só tinha as tintas, e 5 tintas, cores? Sim. 5 cores. Tinha as cores e tu ia fazendo a tua expressão naquilo que tu via. Era um desenho de observação. É um desenho de observação. Aí, aqueles pincéis amarelo, eu gosto porque ele já tem uma cerda mais... macia? Ríspida. Eu gosto até que fica... mais rústico. Eu gosto mais que fica essa marca da pincelada. Fica riscado. Eu também gosto. Isso legal. Eu acho interessante visualizar na pintura. Quantos que tu já fez? Eu fiz 5. 5? Já emoldurou esse aqui. E aí tu pretende fazer alguma coisa? Tem algum projeto futuro, assim, para eles? Para eles? Para eles ou para tua carreira? Eles eu fiz, aí agora eu estou comercializando eles, porque atualmente eu estou trabalhando só com a pintura. Só com a pintura. E projetos, eu iria realizar a minha primeira exposição individual no Museu de Arte de Santa Maria
mas devido A à pandemia eles pararam, né? aí a exposição ficou travada. Mas o que eu iria mostrar ali era o resultado da minha pesquisa realizada no mestrado, que também foi sobre pintura. O mestrado foi aqui na UFSM. Aqui na UFSM. Que período que fez? Eu comecei em 2018 e defendi agora em março legal. de 2020. E aí tu produziu trabalhos e tu ia fazer exposição desses trabalhos, trabalhos do mestrado. Tanto que a minha defesa do mestrado ela iria acontecer no museu à tarde e à noite iria abrir a exposição. Olha que lindo! Mas não foi possível. Daí Mas tu defendeu igual. Defendi, né? Tudo online. Isso. Bacana. E aí então tu comercializa, é importante, né? Comercializar a obra, tu comercializa com os teus clientes via WhatsApp, via Instagram. Eu vi alguns trabalhos teus no Instagram. Tu comercializa ali, vai mostrando as fotos e as pessoas vão fazendo contato. Sim, tudo redes sociais. Acabo divulgando bastante nessas redes sociais, grupos, e sempre acaba vendendo, surgindo alguma encomenda. Eu trabalho com encomenda, só que encomenda tu tem que atender mais aquela expectativa do cliente. Mas o que eu gosto mesmo é de produzir aquilo que eu realmente gosto e acredito. E os interessados, Eu não sei qual é o artista que não é assim, né? Porque eu também, eu gosto de pintar aquilo que eu gosto e quem entrar naquele gosto que compre, Isso né? mesmo. Mas às vezes uma encomenda também faz bem, é um desafio. É um Eu desafio. já tive também um dia, uns 2 anos atrás, uma encomenda de um café, que o tema era um café. Né? Então eu pesquisei sobre o café, a fruta, o fruto, a flor, né? As xícaras, o mar e tal, e criei um cenário e pintei com as xícaras de café. Então é um estímulo também, é um desafio também, né? Sim. Mas claro que a gente gosta de ser livre, né? O artista já tem essa tendência. Tem. E, por exemplo, assim, em relação a tamanhos de obra, né? Essa aqui tem uns 30 por 40, eu acho. Tu já fez obras em outras proporções maiores, ou às vezes a pessoa tem um gosto, né? De também trabalhar com telas de tamanho X ou Y, como é que tu gosta? Uma coisa que eu percebi na minha produção, que eu sempre intercalo tamanhos. E para mim é sempre um desafio realizar telas grandes. Porque quando aumenta aquelas dimensões, geralmente o gesto é diferente, o pincel, então tudo isso acaba sendo um obstáculo, mas que eu particularmente gosto de enfrentar. Então eu acabo sempre trabalhando uma série tipo de paisagens paralelo com a minha pesquisa. Porque as paisagens é algo assim que eu gosto de explorar a cor. E a figura humana, para mim, sempre é um desafio. Então, eu gosto de pesquisar a cor na paisagem e ser desafiado no desenho da figura humana e realizar a pintura da figura. Legal. E até que tamanho, assim, então, de dimensão que tu vai? Acho que o máximo, assim, que eu já fiz foi 1,5 metro. É que, na verdade, eu já fiz algumas pinturas de parede na cidade, lá em Céu Azul, onde eu morava. Sim. E aí é um campo bem maior. Daí eu não me recordo das medidas, mas acredito eu que deveria ter 1,5 por 2 metros. E, por exemplo, tu tem alguns projetos futuros, além desse da exposição, que seria já um projeto futuro, né? Tem mais algum que tu queira mencionar? Ou alguma menção a premiações que tu tenha tido? Olha, eu sempre procuro produzir e também me inserir nas exposições, editais e tudo. E algo que eu pretendo futuramente é continuar meus estudos para futuramente lecionar em pintura em alguma instituição de ensino superior. Já tem. Isso. Então é algo assim que eu estou buscando. E tanto que eu acabei meus estudos agora, mas ainda pretendo permanecer em Santa Maria,
Assim Sim. como uns vêm e vão, outros vêm e ficam. É verdade, Então, eu né? pretendo... Não pretende voltar a céu azul. Não. Só passear lá. Isso, meu pai mora lá, então eu acabo indo. E tu me falou que tu recebeu menção honrosa sobre uma obra. Qual seria a obra e em que momento que foi? No ano de 2014, eu participei do Salão Latino-Americano de Artes Plásticas aqui de Santa Maria. Então eu participei com uma gravura em metal, que eu fiz um retrato da minha avó quando ela teve trombose, amputou a perna. Então era ela sentada numa cadeira com a perna amputada, e eu fiz essa gravura em metal e me inscrevi nesse salão e eu recebi uma menção honrosa. Então, para mim, foi um momento bom na minha carreira, Claro. aqui na cidade também. Bacana. A gente sempre busca algum reconhecimento. Sempre é bom ter no currículo da gente, né? Essas Sim. premiações e tal, são reconhecimentos bacanas. Que bom que tu falou nisso, porque eu ia te perguntar se tu tinha outras técnicas, tu exercia outras obras além da técnica da pintura, né? Então tu, claro, na faculdade aprendeu várias técnicas e optou pela pintura, mas tem experiências em outras técnicas. Mas acabo trabalhando bastante com gravura, que eu gosto muito, gravura em metal. E acabo também participando de um grupo de pesquisa que faz livro de artista. Então eu acabo sempre fazendo algum livro de artista, tanto que o meu TCC da graduação, ele eram essas pinturas da figura humana misturado no azulejo português, mas também eu fiz um livro-arte de todas as fotografias das pinturas que eu realizei a partir das fotografias da família. Ai, que ótimo! Então eu fiz todo esse trânsito entre... Quero conhecer isso. E eu gosto de trabalhar com esse tipo de processo que acaba demorando um pouco mais para a obra ficar pronta, mas... É um livro, então, mesmo, publicado com todas as artes. Legal. Bom, Antônio, nós precisamos encerrar o programa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para o nosso público, para quem tu quiser, o nosso público em geral, ou para futuros estudantes de artes visuais, para artistas, enfim, uma mensagem que te toque e que toque as pessoas. Eu acho que uma mensagem que é algo assim que faz parte da minha vida é que tu sempre tem que fazer aquilo que tu acredita e que tu ama. Porque muitas vezes tu acaba fazendo alguma coisa que tu vai por interesse financeiro ou outros tipos, mas com o decorrer dos anos tu vê que aquilo não te satisfaz, não te traz felicidades. Eu acabei estudando, por exemplo, o meio ambiente e depois acabei indo para as artes e eu faço realmente algo que eu gosto, acredito, me traz felicidade. E é algo que eu procuro permanecer em atividade. Bárbaro. Ok, muito obrigado. E muito obrigado pela tua presença no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos encerrando, então, mais um programa Lígia Marques, A Arte de Fazer o Belo, exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados, às 20 horas, temos um programa inédito. E você pode ver os programas exibidos no site santamaria.tv.br, nas páginas do Facebook da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques e no YouTube, programa Lígia Marques. Você pode enviar mensagens e perguntas ou sugestões para o nosso e-mail, programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e a gente se vê nos próximos programas. E eu espero você.